O mercado de trabalho pós-pandemia continua gerando expectativas e impondo desafios, sobretudo diante dos constantes avanços tecnológicos e mudança de conceitos, com a extinção de algumas profissões e o surgimento de outras, em alta em meio às novas relações entre pessoas no ambiente corporativo e também em áreas que devem continuar em desenvolvimento. Assim, é fundamental, por exemplo, identificar como melhorar as chances de empregabilidade nesse novo mundo profissional pós-pandemia. Bom, para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos a Terezinha Covas Lisboa, doutora em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-doutora em administração pela Florida Christian University. Terezinha Covas Lisboa é fundadora da TCL Consultoria e Assessoria, com sede na capital paulista, além de fazer parte do grupo mantenedor da Faculdade FACEAT, com sede em São Paulo, e da Escola Técnica CEDEG, que fica aqui pertinho da gente no município de Jacareí. Doutora Terezinha, é um prazer tê-la com a gente na 012 News. Muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Terezinha. Bom dia, William, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande participar do programa com vocês. A gente que agradece. Doutora Terezinha, eu já começo perguntando para a senhora o que é empregabilidade na sua visão. Isso mudou nos tempos atuais? Como é que o mercado de trabalho está na pós-pandemia? Há novos desafios? Já te empurro várias perguntas aí, né? Mas elas estão todas alinhadas. Realmente Sim. A empregabilidade é essa capacidade da disponibilidade das pessoas estarem no mercado de trabalho. Na pós-pandemia nós fomos percebendo, foi uma variação muito grande nesses 2 anos, quase 3 anos. Sim. De pandemia, porque nós estávamos ainda com algumas atividades um pouco dormentes, mas de repente nós sentimos a necessidade da profissionalização, inclusive, das pessoas. Uhum. Né? Alguns mercados que estão surgindo, outros estão se reforçando em virtude dessa crise sanitária que nós passamos. Né? Então, essa possibilidade do empregado e do empregador refletirem sobre as novas tendências é muito importante. Nós estamos numa retomada, e nessa retomada, obviamente, nós podemos ir diretamente ao foco, àquela área que necessita realmente de um profissional com habilidades já capacitadas, né? Uhum. Os novos desafios, a gente consegue destacar quais são esses novos desafios no emprego pós-pandemia, doutora Terezinha? Olha, William, nós percebemos nessa pandemia a ausência de alguns profissionais ou um número muito pequeno de profissionais especializados. Vou dar um exemplo, por exemplo, da logística. Uhum. Né? Você deve ter sentido isso na observação como o mercado não tinha na transferência de insumos, por exemplo, do aeroporto até os hospitais e clínicas, né? A dificuldade, inclusive, de armazenamento em alguns hospitais, e precisavam ter material imediato, enfim, o setor de compras, né? Foi se percebendo isso, e agora na retomada nós estamos vendo que a hospitalidade também está necessitando de mão de obra especializada. A rede hoteleira, né? e mesmo nos aeroportos, nos portos, nós estamos precisando de mão de obra especializada. Quer dizer, a pandemia mostrou aí pra gente que havia algum déficit. Mas esses déficits seriam de funcionários ou seriam da forma como se trabalha, doutora Terezinha? Eu acho que as duas coisas, viu, William? Tanto como a falta de mão de obra, nós percebemos que nós somos carentes na mão de obra técnica, principalmente, né, que é muito diferente de países, né, tanto da Europa como no Oriente mesmo. Nós temos bastante técnicos especializados em áreas que realmente foram que deram a retaguarda, esses países que deram retaguarda para nós na fabricação de insumos, no transporte, enfim, nós fomos sentindo na chegada aqui o quanto nós precisaríamos
ter pessoas mais especializadas. Na tua visão, faltam empregos ou faltam profissionais qualificados para assumir determinados pontos? Faltam profissionais qualificados. Faltam profissionais qualificados. Porque o emprego existe. A gente sente isso até no chão de fábrica mesmo. Hoje nós temos a especialidade da tecnologia, aí, ela praticamente tomou conta do mercado nessa pandemia. Mudou o comportamento do consumidor, então nós precisamos realmente de pessoas especializadas para elas poderem dar toda essa retaguarda. O home office foi uma tendência que veio para ficar, né? Mas você sente que a área de TI foi aquilo que despontou em tudo, em compras, na alimentação, na comunicação. Houve uma mudança de comportamento do consumidor. Então existe o emprego, eu preciso de mais pessoas especializadas. Perfeito. Doutora Terezinha, passado esse pior momento da pandemia da Covid-19, a economia brasileira ela vem se recuperando e vem gerando mais empregos formais, empregos com carteira assinada, até dando mais oportunidades para o empreendedorismo, né? E isso a gente vê nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Mas esses mesmos dados mostram que os salários iniciais de quem é contratado estão menores agora após pandemia. Na tua visão, esses salários deverão aumentar em algum momento ou deverão aumentar para alguns setores e para outros nem tanto? Olha, eu enxergo da seguinte forma: à medida que a economia for crescendo, for normalizando, obviamente haverá essa possibilidade de um crescimento, né? Algumas áreas, como a área de TI, como eu citei, elas remuneram de uma forma melhor, porque eu preciso de contratação imediata e de pessoas especializadas, né? Então isso, o próprio mercado, ele responde. Então, qual é a visão nossa? É de cada vez mais buscar esse profissional e trazê-lo à realidade de que ele precisa ter uma continuidade, né, uma capacitação constante para que ele possa ser bem remunerado. Como aumentar as chances de empregabilidade pós-pandemia? Bom, eu acho que já tem até a resposta, né? A qualificação é um ponto crucial, né, Terezinha? E como? A capacitação, ela é a base de tudo, né? Você vê até pelos nossos equipamentos, à medida que você vai retomando o seu conhecimento através dessa tecnologia, você vai se especializando, seja trabalhando dentro da sua casa, seja no emprego externo, né, na área externa, você necessita dessa capacitação constante. O jovem tem que ir atrás disso, né? À medida que ele vai desenvolvendo o seu conhecimento, e nós percebemos isso nas mudanças de comportamento do adolescente na escola, do graduado, né, ou daquele que está fazendo a faculdade, você vai observando isso. Até nos empregos que necessitam, por exemplo, de profissionais na área de base, que eu chamo, da base de apoio, segurança, limpeza, são áreas que a tecnologia já atingiu também, né? Treinamentos que são feitos com games, né? Então nós vemos uma mudança muito grande no mercado. Eu tô ouvindo a senhora falar aqui, tô pensando para um jovem de 16, 17, 18 anos que está aí para começar de repente a sua carreira profissional de trabalho, né? Qual que é o melhor, fazer um curso técnico ou fazer uma faculdade logo de cara, na sua visão? Eu recomendo sempre que o nível médio ele seja pelo curso técnico, onde o jovem irá até descobrir habilidades que ele desconhece ainda, pela sua maturidade às vezes, mas ali no curso técnico ele já sai formado, né, em segurança do trabalho, em logística, em administração, e depois ele dá continuidade. Eu conheço muitas pessoas que hoje são engenheiros, mas que fizeram técnico de edificação ou técnico de segurança do trabalho e hoje estão trabalhando como engenheiros. Então é uma arrancada. Sim, técnico em edificações e segurança do trabalho tem muita área para trabalhar, não tem não? Agora então, nessa retomada, nós estamos vendo
as obras, né, obras públicas, né, novas construções. Então, precisa dessa mão de obra. Ela é imediata, praticamente. Doutora Terezinha, o tempo vai passando rápido aqui e a curiosidade é grande. Vou te fazer uma outra pergunta. Mudar de emprego hoje, atualmente aí, ou apostar no empreendedorismo, o empreendedorismo é um risco bom ou mal? E mudar de emprego também é um risco de ficar de se frustrar aí, ou deve se animar e buscar cada vez um emprego melhor? A mudança de emprego depende da nova proposta, né? Se por acaso a pessoa sentir firmeza nesse novo horizonte, tudo bem. Agora, o empreendedorismo é muito interessante, daria um programa inteiro, viu, William? Então a gente vai chamar a doutora Terezinha de novo, arrumar uma agenda, um espaço na agenda dela. William, nessa pandemia, habilidades foram descobertas. As pessoas começaram a trabalhar dentro das suas casas, com alimentação. Lembra a época da máscara, a confecção de máscaras? Sim. E deu margem para a confecção de outras, de vestimentas. Enfim, houve um despertar das pessoas que precisariam sobreviver, e com isso elas descobriram essas habilidades, né? E deu continuidade. O Sebrae já tem feito muitos treinamentos para esse pequeno empreendedor, para que ele possa dar continuidade ao seu pequeno negócio. Perfeito, perfeito. Doutora Terezinha, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a TCL, a consultoria que a senhora trabalha, né? A senhora é fundadora, aliás, da TCL Consultoria e Assessoria, local onde está o seu principal escritório em São Paulo e passa a maior parte do tempo. Qual que é o seu trabalho na TCL? A TCL vai fazer em setembro agora 23 anos. Empresa que foi criada justamente para treinamento e gestão na área de saúde. Nós temos na área de hospitais, clínicas, laboratórios, atendimento domiciliar, e agora nós estamos entrando na gestão e treinamento de instituições de longa permanência para idosos, né, casa de repouso, na área de gestão. Então ela ofereceu treinamento não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, nessa área de apoio, principalmente a hotelaria hospitalar, que é o nosso foco maior, mas sempre na tendência da gestão, né, de sempre oferecer condições para que haja uma mudança até de comportamento dentro dessas instituições de saúde. Ela tem uma atuação muito grande nessa área. Nós temos vários consultores, né? Eu dirijo a empresa e juntamente com meu filho, e nós temos essa possibilidade de oferecer serviços para as áreas de apoio das instituições de saúde. Perfeito. São 7h50, o tempo voa aqui. A gente foi um prazer, né? Muito grande. A gente pensa que não, mas o tempo passa muito rápido, 10, 15 minutos desaparecem. Eu falei hoje aqui com a doutora Terezinha Covas Lisboa, ela é CEO da TCL, fundadora da TCL Consultoria e Assessoria, com sede em São Paulo, ela que é pós-doutora em administração. A gente conversou aqui hoje sobre empregabilidade pós-pandemia. Doutora Terezinha, poderia deixar redes sociais ou algum contato para quem quiser estreitar aí o contato contigo? Pois não. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, desejar um bom programa a você e aos ouvintes, cumprimentar todos vocês, e a TCL fica à disposição no www.tcl.com.br. Muito bem. Mais uma vez, obrigado por seu tempo em conversar com a gente aqui na 012 News, doutora Terezinha. Muito bom dia para a senhora. Obrigada. Bom dia. Obrigado. São 7h51 agora. A gente segue com mais notícias aqui no Primeiro Jornal.